Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei responder uma pergunta hoje. Alguém perderá a salvação se não dizimar? Quando Deus está falando para todo Israel trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Era porque fazia parte da lei dos israelitas da tribo de Levi para pagar o dízimo. Entretanto, muitos não estavam dizimando. Deus manda lembrar da lei de Moisés, seu servo, a qual lhe mandou em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e ordenanças, conforme está escrito na palavra de Deus, em Malaquias capítulo 4, versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia o homem estava roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas, os quais eram amaldiçoados com a maldição, porque ao Deus vivo eles estavam roubando. E eram para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para haver mantimento na casa de Deus, e depois fazer prova do Senhor dos exércitos, que ele abriria as janelas dos céus e derramaria sobre cada dizimista fiel tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor dos dizimistas fiéis, repreenderia o devorador. Ele não destruiria os frutos das terras, nem a vide no campo lançaria o seu fruto antes do tempo. E todas as nações chamariam de bem-aventurados, porque eles seriam uma terra deleitosa. Mas tudo isso de acordo com a lei de Moisés, para todo o Israel obedecer a todos os estatutos e ordenanças dadas por Deus. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, já é uma completa derrota para aqueles que têm demandadas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes a fraude? Pois existem aqueles que faz injustiça e defraudais, e isto há irmãos. E os injustos, devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus, porque a parte de cada um será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Só serão salvos se forem lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus
e no Espírito do nosso Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Aleluia, glória a Deus. Sabemos, porém, que a lei era boa, se alguém dela usasse legitimamente, reconhecendo que a lei não foi feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, devassos, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito que nos foi confiado. Conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8 a 11, aleluia, glória a Deus. Como também os medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, aleluia, glória a Deus. Jesus censurou os escribas e os fariseus, chamando de hipócritas, porque davam o dízimo da hortelã, do endro e cominho, e omitia a justiça, misericórdia e a fé, o que era mais importante na lei. Quando ele está falando para estas coisas deveriam fazer sem omitir aquelas, Jesus não está isentando o dízimo, apenas está confirmando que deveriam dizimar, mas também usar-se da justiça, misericórdia e a fé, que era mais importante do que o dízimo, conforme está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo 23, versículo 23, Lucas capítulo 11, versículo 42, aleluia, glória a Deus. Na dispensação da graça, o dízimo não está na obrigação da lei, e sim devolver voluntariamente por amor ao Deus vivo e ao próximo, pois é questão de fé, assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão e têm o livre arbítrio para dizimar por fé, conforme está escrito na palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7. Aleluia, glória a Deus. Aquele que não devolveu o dízimo ou dizimar a menos, apenas deixará de receber galardão, mas o servo de Deus deve devolver o que é de Deus, pois o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, conforme está escrito na palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aleluia, glória a Deus.
Quem está em Cristo não pode ser justificado pela lei de Moisés. Separado está de Cristo, que justifica pela lei da graça, decaíste, conforme está escrito na palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Aleluia, glória a Deus. De todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos capítulo 13, versículos 39 e 40. Aleluia, glória a Deus. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 7, versículo 12. Aleluia, glória a Deus. Os que cobravam os dízimos eram sacerdotes da casa de Levi, que recebiam o sacerdócio e tinha ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos dos irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Aleluia, glória a Deus. Existiu 12 tribos de Israel, originadas dos 12 filhos de Jacó, neto de Abraão. As 12 tribos receberam o nome dos 10 filhos de Jacó, que antes de morrer, abençoou seus filhos, anunciando o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Rúben, filho primogênito, força e as primícias de vigor de Jacó, preeminente em dignidade e poder. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio não entres, com a sua assembleia não te ajuntes, porque no seu furor mataram homens e na sua teima jarretaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte, maldita a sua ira, porque era cruel. Divididos em Jacó e os espalhados em Israel. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho, subsiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão aos povos, atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira seleta.
lava as suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no litoral, será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Gade, guerrilheiros o acometerão, mas ele, por sua vez, o acometerá. Azé, o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto a uma fonte, seus raminhos se estendem sobre o muro. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devorará a presa e à tarde repartirá o despojo, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 49, versículos 2 a 28. Aleluia, glória a Deus. Dízimo levítico pertence à ordem de Arão, que era transitória. Dízimo cristão pertence à ordem de Melquisedeque, que é eterna e, portanto, anterior à lei de Moisés. Jesus Cristo é o autor da eterna salvação, sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus, capítulo 5, versículos 5 a 10. Aleluia, glória a Deus. Temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, versículo 20. Aleluia, glória a Deus. Jesus é da tribo de Judá, a qual não existia sacerdote. O nosso mestre não é da tribo de Levi, para estar obrigado a pagar dízimo, e sim dizimar por amor. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda se viu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E ainda muito mais manifesto, isto é, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel,
sendo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois com efeito, o mandamento anterior é abrogado, é anulado, suprido, revogado, abolido, invalidado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus, e visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento daquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 7, versículos 13 a 24. Aleluia, glória a Deus. O dízimo do Senhor não deve ser visto como uma obrigação da lei, e muito menos deve ser dado por interesse. O dízimo deve ser devolvido como gratidão, sem esperar nada em troca do Deus vivo. Não deve ser dado simplesmente por medo de não ser abençoado, pois nós não pagamos o dízimo do Senhor, e sim devolvemos o dízimo a Deus por amor. Tudo que temos pertence ao eterno Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Você tem o livre arbítrio para devolver ou não devolver o que é de Deus. Mas não devolver o que é do Senhor continuará sendo infiel a Deus, porque está tomando posse, apropriando-se de valores de modo enganoso, agindo desonestamente para com Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas. O dízimo é santo e pertence ao Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus em Levítico, capítulo 27, versículos 30 a 32. Aleluia, glória a Deus. Lembrando que agora estamos na lei da generosidade, lei do amor, não na obrigação da lei para considerar o dízimo obrigatório, pois é questão de fé e o amor à obra do Deus vivo, dizimando com liberalidade e generosidade o que era obrigado a pagar a Deus na dispensação da lei. Agora, na dispensação da graça, é devolvido voluntariamente por amor e com alegria. Quem ama ao Deus vivo é fiel nos dízimos, ofertas, votos, esmolas e contribuições, porque é generoso para com a obra de Deus e contribui com liberalidade. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.